Cultura informa. Opinião. A gente começa a semana com aquele segundou, trazendo os comentários do professor Rafier Delon. Boa tarde, Rafier. Boa tarde, Rafier, seja bem-vindo. Boa tarde, André, Tony. Que bom começar mais uma vez a semana com vocês e com nossos grandes amigos e amigas da Rádio Cultura do Nordeste. Ô, Rafier, a semana começando cheia de emoções na política, né? Tá animada, viu, André? Antes da gente tratar da questão política nacional, que logo hoje pela manhã começou pegando fogo, né? E você foi muito feliz nos seus comentários anteriores, eu gostaria de comentar sobre a situação também de um dado, Tony, que é positivo para os brasileiros, levando em conta que a gente vinha falando muito sobre essa importância do jovem tirar o seu primeiro título de eleitor, né? Levando em conta que entre 16 e 18 anos não tem a obrigatoriedade do voto, mas a gente sempre estava tensionando, falando, incentivando, comentando dessa importância, Tony e André. E, de modo muito claro, através de números, a gente observou que mais de 2 milhões de brasileiros nessa faixa etária, entre 16 e 18 anos, se habilitaram, né, para votar na eleição do dia 2 de outubro que vem. É um número que representa algo em torno de 47% a mais daquilo que foi registrado em 2018, ou seja, na última eleição geral, né? Levando em conta que a eleição geral é essa eleição que nós temos para votar em deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da República. Mas o plus da questão aí, Tony, que eu gostaria de trazer para o início do nosso comentário de hoje, é que um importante veículo de comunicação a nível nacional fez um levantamento e ficou muito claro, pelo menos de acordo com o levantamento, que não foi apenas o interesse em retirar, em se habilitar para estar apto na eleição desse ano, que foi o principal objetivo dos jovens, levando em conta a questão documental. Por que eu digo documental, André? Porque você vai fazer a inscrição, a matrícula na faculdade, pede lá o comprovante do seu título de eleitor ou de que você votou na última eleição. Você vai ser contratado em um determinado emprego, a empresa, de modo legítimo, né, pede também aí o comprovante ou o seu título de eleitor. Ou seja, a nossa grande preocupação, podemos dizer assim, é que não fosse apenas pelo interesse formal, Tony, pelo interesse documental. Mas, de acordo com essa pesquisa, levou em conta alguns pontos importantes, né? Levando em conta um deles a percepção de que pontos do cotidiano dos brasileiros, como a educação e a saúde, precisam melhorar, né? Essa situação também da alta preço dos combustíveis, dos juros, da chamada carestia, né, André? Eu sei que você não pegou esse termo, mas a gente sabe que os mais experientes chamam um momento delicado da economia de carestia. E foi justamente esses aspectos, tá? A importância de nós termos uma massificação na tecnologia, no que diz respeito à importância do protagonismo da juventude nesses espaços, não só de mercado de trabalho, mas também de decisão política, que fez com que esse número considerável de jovens tivessem o interesse de retirarem o seu título de eleitor. Então é importante esse comentário, levando em conta que o jovem pode ser, sim, Tony, protagonista do seu próprio futuro e começa a ter uma visão crítica e mais racional e muito mais sincera de como a gente pode realmente transformar o cotidiano. Não tem outro caminho, André. Só é através da política que se transforma pessoas, que se transformam as vidas, tá? Então a gente tem um momento importante, que é o 2 de outubro que vem, está bem pertinho. A gente sabe que, infelizmente, por alguns outros fatores, existe hoje uma demonização da política, mas eu sempre costumo dizer que o que faz a política são pessoas. Pessoas são falhas e pessoas também têm virtudes. Cabe a nós, enquanto cidadãos, enquanto eleitores, enquanto personagens políticos, obviamente, fazer a melhor escolha e, obviamente, dar esse cheque em branco que tem o prazo de validade de 4 anos, Tony. Se, porventura, o candidato X, Y, eleito, não fizer aquilo que foi direcionado durante o período eleitoral, o eleitor, a eleitora tem de modo muito tranquilo a possibilidade de mudar esse seu posicionamento no pleito que vem, tá? O que não pode, obviamente, é o eleitor se esquecer dos compromissos que o seu possível candidato ou candidata teve durante o período eleitoral e achar que no esquecimento 3 anos e meio sejam transferidos em apenas 2, 3 meses
de campanha ou de pré-campanha. Então, é um dado importante, que eu acredito que é importante demais a gente ressaltar esse ponto. Mas, falando agora da política nacional, como o próprio André Santiago começou, hoje foi um dia animado para a política. Começou, viu, Tony? Que foi a coletiva de imprensa do ex-governador de São Paulo, João Dória, onde anunciou aí sua desistência das eleições presidenciais. Não muda muito o cenário nacional, levando em conta, primeiro, que já era uma decisão a qual a gente já esperava. Inclusive, a gente comentou semana passada que o que estava existindo era uma grande articulação interna no que diz respeito a rifar a candidatura do até então pré-candidato do PSDB, e aconteceu o óbvio, né? Levando em conta a própria rejeição, não só na questão eleitoral, mas a rejeição interna. É muito difícil, Tony, você conseguir avançar com a sua candidatura quando o seu próprio partido não condiz com a potencialidade que, porventura, você venha ter durante o período eleitoral. Então, o João Dória foi engolido pelo próprio processo, e eu sempre costumo dizer que a gente precisa ter muita cautela e muito cuidado, André, nas movimentações políticas. Sim. O 23 de maio é uma data marcante para o João Dória, porque foi realmente o seu calvário, né? Levando em conta toda a construção que ele fez desde o princípio, né? Levando em conta aquela velha máxima de Nicolau Maquiavel, onde diz no Príncipe que o fim justificam os meios, tá? Ele atropelou todo mundo desde o princípio, né? Lá atrás, para quem tem boa memória e acompanha a política nacional, viu que ele atropelou desde o momento no qual se colocou como pré-candidato a prefeito de São Paulo, né? Inclusive, posteriormente, dando chega para lá, dando um escanteio naquele que era o seu até então padrinho político, Geraldo Alckmin, né? Hoje pré-candidato à vice-presidência da República na chapa do PT, do ex-presidente Lula. E a gente vê que tudo aquilo que foi plantado lá atrás, a política e a vida paga o preço de tudo isso, viu, Tony? Então, hoje, na coletiva, com a presença do presidente nacional do partido, inclusive pernambucano, né, o ex-deputado Bruno Araújo, né, o João Dória com a cara pálida, né, a cara bem para baixo, podemos dizer assim, sentiu o golpe do seu próprio partido, né, levando em conta o quanto poderia ser prejudicial sua possível candidatura à presidência da República. Rafi, Oi, Tony, é interessante também que a gente diga, né, para o nosso ouvinte, que nesse caso ele abriu mão, né, de ser o governador lá do São Paulo. De São Paulo, e agora não volta mais, é só se ele quiser se candidatar a governador e tentar a eleição de novo com votação, mas o cargo ele abriu mão e já era, né? É verdade. E isso é importante ressaltar a análise do quanto seria prejudicial se, porventura, ele tivesse permanecido no cargo, porque aí ia afetar diretamente, André, a condição de reeleição do PSDB em São Paulo, levando em conta que é o principal reduto do partido no país. São mais de 2 décadas que o PSDB comanda a maior potência econômica, não só do país, mas da América Latina, que é o estado de São Paulo. E a partir do momento que o PSDB se vê prejudicial na candidatura em São Paulo, obviamente o partido tem tudo para ser um partido nanico a partir do ano que vem, levando em conta a sua proporcionalidade. Pode ficar à vontade, André. Você acredita que, saindo da pré-candidatura à presidência, ele vai tentar a reeleição em São Paulo? Não, agora não tem mais espaço, né, André? O Rodrigo Garcia, que foi até então seu vice-governador e posteriormente, obviamente, seu governador, está muito conciso e muito bem articulado, não só na esfera estadual, mas também na esfera nacional. O nome do partido lá em São Paulo é o Rodrigo Garcia, que já tinha sido acordado isso há muito tempo, e vale salientar que se porventura fosse o João Dória, tem uma dificuldade enorme de ser reeleito, tá? A rejeição não é apenas nacional, não é apenas a nível partidário, é a nível também do eleitorado paulista, que não tinha a intenção de reeleger o ex-governador João Dória. Então, infelizmente, a situação dele ficou muito delicada, ele foi espremido pelo processo, e isso tem um reflexo no que diz respeito agora à possível confirmação, pelo menos até então não oficial, mas internamente já oficial, da senadora do Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, que vem aí para ser uma das pré-candidatas fora da polarização, né, somando os partidos que tem o MDB, que é o partido que ela está afiliada, o próprio PSDB, que junto com o Cidadania forma uma federação, e não tenhamos dúvidas que no próximo dia será oficializado isso. Mas resta saber até que ponto também
o PSDB Nacional articula a possível inserção do ex-governador gaúcho, o Eduardo Leite, também nessa chapa presidencial, viu, Tony e André? Sim. Vamos comentar sem dúvida alguma nos próximos dias. Não sou profeta nem tampouco visionário, assim como dizia Petrúcio Amorim em sua letra, mas a leitura está muito clara que Faz o Eduardo sentido. Leite em breve vai entrar nesse contexto aí dessa chapa majoritária. Mas também precisamos observar que a própria Simone Tebet também tem suas dificuldades internas no MDB. Tem essa turma aí pesada do Renan Calheiros, do Jader Barbalho, que já apitaram na política nacional, que não tem o mínimo de interesse na pré-candidatura da Simone Tebet, levando em conta as dificuldades eleitorais dentro de uma polarização que hoje existe na política nacional. E para finalizar o nosso comentário inicial, André e Tony, eu não poderia também deixar de ressaltar que o jogo pesado, a máquina pesada do jogo sujo, né, do PSB em Pernambuco, começou valendo, tá? De modo mais específico agora, entre a pré-candidata do Solidariedade ao governo do estado de Pernambuco, a Marília Reis, que acompanhou as últimas movimentações da política de Pernambuco, observaram que o PSB requentou um vídeo da eleição municipal da Prefeitura do Recife de 2020, onde detona no aspecto pessoal, no aspecto religioso, no aspecto abortista, né, a possibilidade das teses, das falas, dos pensamentos da pré-candidata Marília Reis, que, de modo também muito inteligente, né, respondeu à altura aquilo que foi a primeira de inúmeras agressões que o PSB tem na sua artilharia contra a Marília Reis, que é a principal ameaça, sem dúvida alguma, à permanência do PSB ao governo do Estado, e foi apenas o primeiro, Tony, capítulo de uma novela extensa que já começa na pré-campanha e vai ganhar proporções maiores na campanha, que é esse jogo de fake news, que é esse jogo rasteiro, que é esse jogo de quando não pode derrubar o adversário pelo voto, quer tentar desqualificar, quer inventar e criar situações para diminuir o potencial eleitoral do candidato A ou do candidato B. Então, por isso, apesar de ter inúmeros assuntos para a gente tratar hoje, Tony e André, mas ao decorrer do tempo, por hoje é isso. Muito bem. Rafi, a gente já tem perguntas aqui no nosso WhatsApp. Quem mandou essa foi o Rodrigo Melo. Ele está dizendo: boa tarde, Rafi. Hoje tomei conhecimento que não foi renovado o contrato da Prefeitura de Caruaru com a Compesa e até agora não houve pronunciamento de ambas as partes. Qual a sua opinião sobre essa questão? Pois é, Rodrigo. Sem dúvida, a gente sabe que a Compesa ela deveria prestar um serviço muito mais eficiente, não só em Caruaru, mas na região agreste, né? A gente sabe a dificuldade que é estatal. Ao meu ver, deveria existir um plus considerável no que diz respeito à capacidade técnica que a Compesa tem, mas que por falta de interesse do próprio governo não existe. E nesse aspecto resta a gente torcer para a sensibilidade do Poder Executivo Municipal nesse aspecto, né? Você não consegue andar em Caruaru, Tony e André, e eu ando muito nessa cidade, viu? Mais de 1 quilômetro sem ter uma dificuldade de calçamento ou uma dificuldade de abertura de esgoto da estatal governamental chamada Compesa. Então, é necessário que tenha um mínimo de diálogo em relação à Secretaria de Obras do município de Caruaru nessa articulação junto à Compesa, né? Porque fica esse jogo de responsabilidades onde, quando ninguém faz, um joga para o outro. E quem sai perdendo, obviamente, é a população do município. Tá? A Compesa está sucateada, a Compesa já está ultrapassada demais em seus aspectos de gestão, e é necessário um olhar diferenciado, Tony. Inclusive é um grande problema, Rafi. Acho que desde o início da gestão de Raquel, se não me engano, acho que no segundo ou terceiro ano, esse contrato não foi renovado, e é um problema porque, assim, abre-se uma via. Antigamente a Compesa tinha um acordo com a prefeitura, quando fazia aquela obra, a própria prefeitura fazia tampava o buraco, né? Fechava. Aí, com essa não renovação, a Compesa ficou com essa responsabilidade, o que a gente sabe que, na verdade, não há, né? O que a gente vê é que agora fica muito mais difícil para a população saber quem é o responsável e cobrar, porque às vezes é uma obra da prefeitura, aí você liga para a Compesa diz que não é deles, é da prefeitura, às vezes é o contrário, é da Compesa, e aí só quem sofre é a população, que agora vai ter que continuar com esse sofrimento e não saber para quem reclama. Terrível, Tony. É um jogo de responsabilidades que terceirizam os problemas, né? Então, se você tem um órgão importante a nível estadual e outro que deveria ter uma execução importante a nível local, que é a Secretaria de Obras, e não dialogam, não conversam entre si, fica difícil ter um avanço. E é como você muito bem frisou,
a pessoa, o cidadão, ele está pouco importando de que é responsabilidade, ele quer que resolva, é o mínimo que pode ser feito. A conta não deixa de chegar da Compesa, agora os serviços realmente deixam de chegar. Então, acho que falta uma maturidade maior em relação aos órgãos, tá? De interesse nessa situação do contrato. A gente não vê nenhum comunicado, nenhuma nota, nenhuma tirinha, nenhuma fala em relação a isso. E o tempo vai passando e a gente vai vendo as vias do nosso município se acabando. É uma coisa terrível. Ô, Rafi. Quem está ganhando e se dando bem com isso, André, são os mecânicos, são as oficinas, viu? Porque influencia em tudo. Sim. Influencia no ônibus, na pessoa que está na moto, na pessoa que tem seu veículo, é terrível. Repito, suspensão do carro já era, né? Suspensão, amortecedor. Terrível, Tony. Eu desafio aqui e convido o Tony e o André para a gente fazer um passeio em Caruaru. É impossível a gente rodar mais de 1 quilômetro, e eu estou sendo otimista, 1 quilômetro, viu? Sem a gente conseguir não enxergar uma dificuldade de intervenção da Compesa, ou do próprio calçamento, ou do asfalto mal realizado, enfim, é delicada a situação. Eu faço outro desafio, Rafi. Eu sei que você gosta muito do Alto do Moura, eu não sei se foi sanado aquele problema faz um tempo que eu não fui, um tempo que eu digo faz uns 40 dias, mais ou menos, mas ali perto daquela praça do Alto do Moura, Alto das Luas de Barra, acho que é isso, tem uma rua, uma via que vai para a Lagoa de Pedra, que é praticamente o Rally do Sertão. Se a gente conseguir passar ali sem cair no buraco, eu pagar a cerveja no final. Tony, você está falando da via que liga o Alto do Sete Luas. Exatamente. Alto do Moura. Isso. Eu tive semana passada. Eu já reclamei tanto, mas aí disseram é Compesa, aí é prefeitura, é Compesa, só que eu já descobri que é Compesa. A situação que eu observei quando passei por lá, e eu repito aquela velha máxima que eu digo, que fica apenas entre a gente da Rádio Cultura aqui, Tony, é um ambiente de um filme de terror, viu? Dá para gravar ali tranquilamente qualquer cena de filme de terror, porque é um ambiente de aspecto abandonado, as vias parecem que passou um furacão, um terremoto, algo do tipo, e ficou abandonado. A veiculação de veículos por ali também se torna difícil, porque ninguém quer passar por lá. Se você quiser ir para ali, para Serrota dos Bois, para a Lagoa de Pedra, né, que é o bairro Lira Liberato, a dificuldade é pesada, você tem que pegar outra mão, a contramão, e o tempo vai passando e nada começa. Agora, quando se fala em Alto do Moura, Tony, a situação começa desde a fachada, né? Cá para nós, viu, Tony? Que coisa tão precária é aquele pórtico do Alto do Moura, rapaz. Ninguém fala nada, ninguém comenta nada. Nós estamos aí há 8 dias do início do São João, o pórtico terrível se acabando, Tony e André, e você não vê uma intervenção de possibilidade em relação àquele que é a fachada, né? Aquele que é o cartão de visitas do Alto do Moura, tá? Então fica também aqui o nosso pedido, além da situação viária, mas também que o poder público observe aquilo que é o cartão de visita. O Rafi chega na porta do Alto do Moura, não consegue fazer uma foto decente porque é escuro pra caramba, e também o pórtico se acabando aos poucos, viu? É delicado. Rafi, essa questão das obras da Compesa, que abre os buracos, mas não fecha e fica por aquilo mesmo, enfim. Por exemplo, tudo que é feito na cidade, a prefeitura administra a cidade, né? Então, a prefeitura não tem, tipo, uma obrigação de fiscalizar e também verificando que é da Compesa, obrigar a Compesa a fechar através até mesmo de multa, alguma coisa desse tipo, ou a Compesa tem autonomia para fechar, ou melhor, fazer a obra e se quiser deixar do jeito que quer, o buraco aberto, enfim. Né? São órgãos que prestam serviço à população, tá? Então o serviço não pode ficar pela metade. E agora o mais importante de tudo, Tony, é a gente observar que os órgãos precisam dialogar. Nós temos 2 órgãos importantes, um a nível estadual e outro a nível local. O combinado não sai caro, né? A gente vê tanta demanda que existe no município, que é que custa o secretário de obras ou até o novo prefeito da cidade se articular em relação à gerência regional da Compesa em Caruaru, né? Nós temos aí 3 deputados estaduais que são ligados a Paulo Câmara, que são ligados a Danilo Cabral, que são ligados ao serviço maléfico da Compesa para com a região agreste de Pernambuco, e você não vê nenhum interesse em relação a isso. Pode ser que daqui a 15 dias, 20 dias, com as proximidades do período eleitoral, né, algum deles se articule e se interesse para querer mostrar algum tipo de serviço que não fizeram nesses 3 anos e meio de atuação legislativa. Mas nesse aspecto, eu acho que não custa. O que custa? Vamos marcar um café lá na Alquimia, Tony. Gerente regional da Compesa e o secretário de obras da Prefeitura de Caruaru. Bora botar no papel, ó. A gente tem um mapa de Caruaru aqui, dividido em Zona Norte, Sul, Leste e Oeste, 4 distritos rurais, tá? A gente tem uma dificuldade maior de percentual
na área oeste, um exemplo. Então vamos fazer uma operação pesada nesse aspecto durante 15 dias. Terminou, vamos começar na área oeste, tá? Tem a zona rural também. Então, ou seja, o planejado não sai caro, tem como fazer, o que falta é vontade política. Professor Rafi, a gente agradece seus comentários nesta segunda-feira. Essa é a pior hora, viu, André? É verdade. Mas a gente já, quando é na segunda, a gente já deseja boa tarde, boa semana e até o sextou. Verdade. Então,